Assim como na área de escopo, cuja ferramenta foi a EAP, na área de tempo não é diferente. Nós temos um grande recurso tecnológico, que também é bem antigo, chamado cronograma. Não é diferente do que nós poderíamos esperar, já que projetos são finitos, temos que controlar o tempo, o prazo dele de execução. Isso é feito graças a essa área, se bem gerida for. E a área de tempo segue esses processos. Se você seguir o PMBOK, vão ser esses processos que você vai implementar para chegar até o cronograma. Não é surpreendente, né, a ordem que acontece aqui: definição de atividades, sequenciá-las, estimar os recursos de cada atividade, definir as durações, desenvolver o cronograma, que é finalmente obter, né, confeccionar a ferramenta completamente, e uma vez que o projeto começa a ser de fato entregue, a gente vai analisando se as entregas estão cumprindo os prazos. Então é o momento de controlar, verificar o cronograma. Nós vamos analisar processo a processo aqui detalhadamente. O primeiro processo é definir as atividades de um projeto. Veja que diferentemente da EAP, onde nós vimos entregas, agora é hora da gente ver verbos, ações, tarefas, atividades. Então, vem da EAP essa delimitação, essa quebra em verbos, em ações, virá da EAP. Então, realmente, fazer EAP antes é mais inteligente. Uma vez feita a EAP, nós vamos analisar cada uma das caixinhas das entregas, que é o escopo, e elas virarão atividades. Então, se isso aqui fosse um projeto qualquer hipotético, e digamos que essa caixinha 1.1.2 se chamasse apostila para treinamento, essas seriam as atividades necessárias para a entrega do projeto. Assim como se esse projeto fosse um projeto de construção civil e essa caixinha 1.3.1 fosse PIA, que quebrasse nessas entregas, nós íamos fazer este desdobramento aqui nos verbos. Então a lógica aqui é utilizar a EAP como referência e ir quebrando em ações cada uma das caixas. Claro que vão ter caixas, vão ter entregas que são muito mais complexas, tem muito mais atividades, e tem outras que são um pouquinho mais simples, tem menos atividade. Mas a grande questão aqui é chegar no como do projeto. Assim como a EAP mostrava o que do projeto, ou seja, o escopo do projeto, aqui a gente está entendendo como vai ser entregue esse escopo naquele prazo específico. Então, uma vez definidas as atividades, a gente tem que pensar que não deve ser feito um trabalho solitário, né, de planejamento. O gerente de projeto deve sim, deve até incentivar isso, até para propor mesmo uma gestão participativa, ele não deve fazer sozinho esse trabalho de planejamento, de definição de atividade. Assim como na EAP, aqui também cabe essa recomendação de fazer a 4 mãos, essa definição de atividade. Não porque ele não saiba fazer, talvez saiba mesmo fazer sozinho, mas o ponto é envolver outros membros da equipe que têm conhecimento técnico, mais técnico inclusive, para validarem esses dados, né? Então, vale a pena a gente chamar para o nosso processo de decisão, de definição de atividade, membros da equipe, não precisa ser toda a equipe, evidentemente. E outra dica é que nesse momento de definir atividades, já delimitar os marcos do projeto. Em inglês nós chamamos de milestones. Eles definem quais são as grandes referências, momentos-chave do projeto. Essa referência é importante, inclusive para o cliente. Normalmente são mudanças de fase, inaugurações, testes que dão certo, são momentos fantásticos do projeto, são símbolos de que o projeto está sendo entregue e, portanto, devem ser evidenciados. Uma vez que a gente define as atividades, a gente começará a pensar no sequenciamento delas. É lógico que as atividades são centenas, em alguns projetos são milhares, elas têm que ser sequenciadas, ou seja, a gente tem que entender qual é a predecessora de qual vem depois, ou seja, qual é a relação de predecessoras e sucessoras. Aqui, essa relação de dependência demanda muito conhecimento técnico, então nós voltamos àquela recomendação anterior. Também nesse momento, também nesse segundo processo, a presença da equipe é fundamental para validar com o gestor esse sequenciamento de atividade. E é importante lembrar desses detalhes aqui. Muitas vezes nós colocamos sequência de informações, né, de atividades, e esquecemos que nós dependemos de elementos externos. Então, sempre lembrar também que nós temos riscos em algumas atividades que são mais arriscadas, então tem que tomar muito cuidado com o sequenciamento entre atividades arriscadas, evitar atividades arriscadas serem colocadas juntas, interdependentes, deve sempre se criar uma atividade neutra no meio entre elas. Outra dica aqui é cuidar com as atividades que demandam interação externa. Então, por exemplo, uma atividade que depende de uma entrega pela Receita Federal de um produto ou de um fornecedor de um produto ou serviço, pode ser que você tenha cuidado, deve ter cuidado maior aí, até para colocar uma sequência com maiores gorduras, senão você pode ter riscos aí de entrega. Então, vale a pena a gente ter esse envolvimento do time na hora de
alocar essas questões aqui. Nesse momento, além de sequenciar, a gente também vai começar a pensar nos recursos que vão ser colocados para cada uma das atividades. Ou seja, quem vai fazer cada uma das atividades, já vale a pena agora começar a pensar nos nomes das pessoas, da equipe que executarão as atividades, ou uma ou várias pessoas para cada atividade. Isso a gente faz rapidamente no software, a gente inclui lá os nomes, às vezes as iniciais de quem vai executar cada uma das atividades. E o recurso não é só humano, recursos materiais também. Então, uma vez que a gente chegue numa caixinha qualquer, numa atividade X, você levanta quem vai executar, já coloca lá no software e também já coloca possíveis necessidades de materiais. Então, é importante essa parte aqui. E aí a gente chega no quarto processo, que é estimar a duração das atividades. É uma pergunta que me fazem bastante. Como é que eu vou saber quanto dura uma atividade? Em horas, em meses, em dias, em semanas, enfim, como é que eu sei disso? Ou o gerente de projeto tem conhecimento prévio, tem o histórico, ou porque ele fez projetos similares, ou porque ele tem acesso à documentação de lições aprendidas de outros gerentes, ou porque ele tem conhecimento técnico via equipe. Então, a equipe aí é fundamental neste momento, de novo, para definir a duração das atividades. Outras fontes podem ser consultadas, inclusive fontes externas, né? Fazer benchmarkings externos, comprar livros sobre, né? A construção civil é uma área, por exemplo, que tem muita literatura sobre tempos, né? Porque ela é muito física, né? Então tem dados que você pode até adquirir gratuitamente pela internet, ou você pode pagar para um consultor vir, né, ajudar nesse momento do projeto, porque pode ser que vocês não tenham histórico, não tenha nenhum caso que tenha acontecido antes daquele projeto, então não há ideia nenhuma sobre o tempo das durações das atividades. Então, talvez caiba, vai ter um custo adicional, mas talvez caiba, vale a pena chamar um consultor para isso. E é claro, nessa hora de colocar as durações, a gente tem que pensar muito especificamente, muito localmente, porque em alguns lugares há feriados, alguns países há feriados, então feriados nacionais, feriados locais, municipais, têm que ser considerados, né? Isso é muito comum hoje em dia, que a gente tem projetos multirregionais, multinacionais, e às vezes nós fazemos o nosso projeto pensando localmente, é uma forma egoísta, inclusive, né, de fazer o planejamento, esquece que o projeto tem outras reverberações, e naquele outro local onde há também execução de projeto, a pessoa pode estar num feriado muito importante e não vai estar participando. Então, tem que tomar muito cuidado com esses pequenos detalhes aí. E a questão da indisponibilidade das pessoas, né? Lembrar que as pessoas têm suas jornadas de trabalho oficiais, pelo menos, né? No Brasil são 8 horas por dia útil, então tem que tomar muito cuidado com como é que isso funciona. Se você, de novo, tem um projeto multinacional, tem que se informar sobre isso. Se a pessoa vai se licenciar, isso tem que ser comunicado. Então vejam aí que haja muita interação entre a área de tempo e a área de recursos humanos aqui, a importância disso. Esse é o quinto processo, é um momento maravilhoso, porque a gente já concluiu o nosso cronograma, está pronta a ferramenta, a gente já vai evidenciar a ferramenta, não interessa o software que você usar, pela lógica de eixo X e eixo Y, então o eixo do X é sempre, evidentemente, o fator tempo, então as barras que vocês verão no eixo do X, conforme o seu comprimento vai ser mais longo o tempo da atividade ou não, e no eixo do Y nós vamos ter exatamente os nomes das atividades, né? Então, na verdade, o cronograma não é nada mais do que uma matriz, né, que cobre, cruza linhas com colunas. A lógica realmente é essa. A gente vai ver o que mais no cronograma? As interdependências das atividades, que nós já definimos lá na hora de sequenciá-las. Nós vamos ver qual atividade depende de qual. Às vezes uma atividade ela acaba sendo input de outras mais, ou só de uma, qual é a interdependência entre elas, qual é a duração entre elas, qual é o caminho crítico, que é o caminho realmente que define o cronograma, porque o caminho crítico do projeto é o que tem menos folga ou nenhuma folga. Então, na hora que a gente calcula esse cronograma via softwares, hoje em dia pouquíssimas pessoas fazem manualmente, então uma vez que você input esses dados, o próprio software vai definir para você o tempo do projeto, que é uma informação fundamental. Todo cliente quer saber isso do fornecedor. Quanto vocês vão me entregar o projeto acabado. E outra questão aqui é o como, né? Como fazer no cronograma. É claro que você pode ir do básico até o mais sofisticado. Existem pessoas que eu conheço super profissionais que usam Excel, nada contra, mas existem no mercado, claro que pagando, né, alguns softwares mais sofisticados que fazem gerência de projetos, especificamente gerência de cronogramas. Os mais conhecidos acabam sendo o MS Project e o Primavera, que é muito querido pelos engenheiros aqui no Brasil. O Super Project, o Excel, o Open Project também é uma opção, Net Project e Net Office, né? Alguns são mais caros, outros mais baratos, você compra a licença. E tem a opção, está aqui a coisa vista na realidade, né? Nós temos aqui o cronograma de Marcos, esse é o exemplo de um cronograma pronto, acabado.
Só que esse aqui tem um detalhe de ser de marcos, conforme falamos antes, né? O marco é um momento chave do projeto. Você pode levar para o cliente um cronograma com essa configuração. Se ele se satisfizer, vamos usar esse cronograma até como forma de se comunicar com o cliente. Então você mostra isso para ele, ele vê aqui os grandes marcos e a fase, o momento onde ele está esperado para ser entregue. De novo, o cronograma, quando pronto, ele está evidenciando o futuro, o nosso ideal para ser entregue. Se espera que seja entregue conforme planejado. Aqui é apenas uma outra forma de exemplificar o cronograma pronto, só que via MS Project. Essa é a cara do MS Project. Ele é o software mais utilizado no Brasil, né? Tem mais licenças vendidas no Brasil do que toda a América Latina para MS Project. Ele segue a mesma lógica, atividades à esquerda, aqui as durações e interdependências, e o próprio software evidencia qual é o caminho crítico com a cor vermelha. O caminho crítico ele acaba definindo a duração total do projeto. Aqui é o Open Project, é outro software também usado, menos conhecido, mas tão bom quanto o MS Project. Talvez tenha faltado mais investimentos em projeto de marketing aqui, porque ele é tão funcional quanto o MS Project. A cara é quase igual, né? Só muda a fonte, mas é a lógica idêntica. Atividades, durações, pré-requisitos aqui, né? Dependências, tem o nome dos recursos. Então, tudo que o MS Project faz, no Open Project você vai achar a mesma coisa, mesma lógica de pré-definições e interdependências. E aí a gente chega no sexto processo, não menos importante, que é controlar a vida real. Ou seja, eu de posse do meu cronograma, eu vou comparar a vida real com o que eu tinha planejado. O cronograma é o planejado. E como é que está sendo a realidade? Como é que as tarefas estão sendo feitas? Eu estou respeitando aquele prazo ou eu estou descumprindo? Como é que está a realidade disso? Então, nesse momento aqui, essas dicas são ouro, porque a gente tem que lembrar que as atividades são interdependentes, há uma sequência lógica, inclusive algumas sequências são físicas, tem que acontecer, não tem como fugir delas. Então, a minha grande dica aqui é tomar cuidado para não controlar o cronograma, né? Tem muitas pessoas que levam todo esse tempo na elaboração do cronograma e colocam ele numa gaveta. Não faz nenhum sentido. Qual é a lógica aqui? É que a gente submeta esse cronograma para o nosso cliente. Ele tem que aprovar o cronograma. Uma vez aprovado, a gente começa a executar o projeto. E aí a gente vai comparar planejado com realizado. Esse controle é trabalho nosso. Eu coloco aí a importância, de novo, né, de envolver a equipe para nos ajudar nessas métricas aí, para ver se as entregas estão sendo feitas, se as fases estão sendo entregues conforme planejado, conforme baseline. Mas a grande coisa é fazer o controle. Se houver descumprimento, a gente tem que implementar uma ação corretiva. Está aqui um exemplo também de um cronograma qualquer, atividades, durações, nesse caso as durações estão em meses, e a gente definiu que tudo que for laranja foi realizado e tudo que for azul ainda não foi entregue. Então a gente pode fazer esse controle todos os dias ou quando as atividades acontecerem. Isso é um atributo do gerente de projeto. Ele pode até delegar eventualmente isso para um terceiro, né, para um membro de confiança da equipe. Mas o controle do cronograma eu recomendo que seja feito por nós, gerentes de projeto. Aqui tem um outro exemplo, usando um cronograma de marcos, onde a gente tem o realizado versus o planejado. Por enquanto está cumprindo tudo. Aqui é o dia do corte, o dia da análise, e a gente vai continuando a análise aqui. Tudo que foi planejado para ser entregue, a gente vai medir e ver se foi entregue. Se foi entregue, sucesso. Se não foi entregue, a gente tem que fazer um plano de ação para reverter aquilo. Vamos colocar mais gente para trabalhar, vamos fazer um terceiro turno aí, vamos chamar um terceiro para vir fazer o serviço, pode ser mais caro, mas vai fazer valer o trabalho, né, para compensar o atraso e assim por diante. Então, esse trabalho aqui é fundamental do gestor de projeto, que é fechar com chave de ouro a gerência de cronograma. As pessoas que não gerem corretamente seus cronogramas estão fadadas a fracassar.